Fala, nação, boa noite. E novamente eu aqui, né? Vocês receberam aí há algumas horas atrás o vídeo com a lista dos relacionados, tá? Daí você deve estar perguntando: o que faz você aqui agora, uma hora dessa, Alex? Nas últimas 24 horas, 36 horas, a gente está. O assunto que está predominando em qualquer site de esporte, em qualquer canal de futebol no YouTube, mais especificamente os canais que fala de Flamengo, não tem outra coisa predominando a não ser política, e política no caso do futebol, né? Temos uma política aí paralela também, mas a venda do Paquetá ou seja, mais uma vez eu repito, o que causa muita desconfiança, muita raiva e ódio dessa diretoria não é a saída de um jogador, é os moldes que trataram a saída, né? São os fatos, né? O jogador valer uma coisa e ele sair por muito menos do que está no contrato. A multa do jogador é de 50 milhões de euros e o Milan levou por 35 milhões de euros, né? E ele lá vai ganhar menos do que foi oferecido ele para renovar o contrato aqui. E aí o porquê que fizeram isso todo mundo já está sabendo. Mas vocês devem reparar que vira e mexe tem alguém que fala, e eu já falei isso, sendo que eu já falava isso baseando em alguém que dizia para mim, porque essa Lei Pelé ela veio para poder ferrar com o futebol, o clube não ganha nada com isso, o clube formador não ganha nada com isso. E aí me bateu curiosidade de procurar como que é essa Lei Pelé, né? E como tudo que é lei, vem as primeiras coisas, vem um monte de parágrafo, vem um monte de palavras escondidas que muitas das vezes, se você for caçar ler, você não vai entender. E eu peguei aqui 2 pontos da lei: a finalidade da lei e as críticas que existem sobre essa lei. Então, primeiro eu vou trazer para vocês a finalidade dela. E aí, se vocês podem colocar pause no vídeo, e aí vocês podem ler, que eu tentei colocar no maior tamanho possível, para que vocês possam acompanhar. A finalidade da lei. Existe um texto enorme, mas eu peguei só os 2 pontos. Criado com o intuito de dar mais transparência e profissionalismo ao esporte, o esporte nacional. A Lei Pelé instituiu o fim do passe nos clubes de futebol brasileiro, instituiu o direito do consumidor nos esportes, disciplinou a prestação de contas por dirigentes de clube e a criação de ligas, federações e associações de vários esportes. Também determinou a profissionalização com a obrigatoriedade da transformação dos clubes em empresa. Criou verba para o esporte olímpico e paraolímpico. A lei também definiu os órgãos responsáveis pela fiscalização do seu cumprimento e determinou a independência dos tribunais de justiça desportiva. O que você pode entender disso daqui é que eles tiraram do clube o poder de clube formador, e que era o único que poderia negociar, vender o jogador e emprestar, porque antigamente dizia-se muito que o jogador era preso ao clube. E aí essa foi a principal finalidade da Lei Pelé. Agora vamos para as críticas à lei. Mais uma vez eu falo, botem nesse momento, vocês coloquem no pause, vocês podem conseguir ler ou acompanham comigo, mas depois coloquem no pause para vocês conseguem acompanhar. Aí tá, existe crítica em relação à Lei Pelé. A principal dela é que sua implementação permitiu que o futebol brasileiro passasse a ser dominado por empresários privados. Eu acho que é aí que vem o problema dessa lei. A lei passar a ser dominada por empresários privados.
Antes da lei, eram os clubes detentores dos controles do atleta, que eram chamados de passe. Daí decorre a chamada lei do passe, que é se traduzida a lei do Pelé. O passe era um instrumento jurídico que prendia o jogador ao clube. Além do contrato do trabalhador, quando existia o passe, os jogadores não podiam deixar seus clubes sem a autorização dos clubes, nem mesmo estando sem contrato. Ou seja, o que eu entendo disso daí é que se o contrato do jogador acabava e o clube quer renovar, as partes não se entendem, o jogador ficava preso ao clube, não poderia renovar com ninguém. E hoje, quando acaba o empréstimo, a venda vendeu é definitivo. Mas quando acaba o empréstimo, acaba o seu contrato com o clube, e esse clube ele é seu formador, se você não tiver um acordo com ele, você ficaria preso. Então o clube não renova com você, porque você não aceita aquilo que o clube está impondo, né? Fica aquela divergência, não chega num valor comum, o clube e jogador não tem acordo, então você não fica impedido de fazer contrato com outro clube que você deseja e que vai atender as suas exigências. Nem mesmo estando sem contrato, e portanto sem salário, ou seja, o jogador fica sem contrato, sem salário e fica ali parado. Os clubes negociavam com os clubes, sendo que o futebolista tinha o direito de 15% do valor da negociação. Eu entendo o futebolista seja o jogador. Então, numa negociação milionária antiga, nos tempos de hoje, sem a Lei Pelé, o jogador tinha 15%. O que eu estou entendendo disso é que, mais uma vez, você vai ficando bem claro. Quem está sendo beneficiado com isso é empresário. Porque se você for levar numa negociação hoje, aí, vamos supor o Vinícius Júnior, imagine 15% da venda do Vinícius Júnior fosse diretamente para o bolso dele. Você não tem intermediação com o empresário nem nada, é jogador e clube. Então tem um ponto de vista que prejudica o jogador na lei antiga, mas existe um ponto de vista maior que prejudica mais ainda o jogador, que nesse caso somente o empresário se beneficia, o clube formador, né, que pega o jogador lá desde de criança lá e vem passando de base em base, que investiu nele e por sua vez chega na hora, quem acaba lucrando com isso? O empresário que nada gastou, só ficou de olho e fechou com o jogador. Olha, a partir de agora eu sou teu empresário, vou gerir sua carreira. E na hora da venda, quem se dá bem é ele. E o jogador fica... Jogador e clube, né? No caso, jogador e clube ficam aí somente com a parte dos gastos e despesas de informar o jogador para o empresário encher o bolso de dinheiro. Um dos problemas era que não havia transparência nos valores, negociações. Outra era que o atleta que se queixava de ser um escravo no clube, ou seja, o atleta se queixava de ser um escravo no caso do clube não concordar com o que ele pedia e o clube, por sua vez, então, olha, não concorda, beleza, ele também acabou o contrato dele, então o clube não tem mais a obrigação de pagar o salário dele, porém, o jogador, nesse sentido, sem a liberação do clube, ele ficava impedido. Então tem o seu benefício da lei, mas também em várias outras curvas, né, algum momento tende a ser beneficiar o jogador, mas na maioria das vezes você pode perceber aí
para quem vai continuar lendo, você pode perceber que em todas as porém, todas as vírgulas, está sempre o clube e o empresário ficando, o clube e o jogador ficando a Deus dará e o empresário enchendo o bolso de dinheiro. Na continuação, sem direito de escolha e nem de decisão sobre o seu futuro como qualquer outro trabalhador. Com a extinção da lei do passe, os clubes deixaram de investir na formação de jogadores. Por isso que você vê aí muitos clubes que tradicionalmente revelou jogador pararam de investir na base, pararam de investir na formação do jogador, porque você investe hoje e na hora de você vender e de você colher os frutos, mais uma vez, o empresário ganha. O jogador ganha, parece que o jogador está ganhando uma fortuna, mas na verdade, se o jogador for prestar atenção, tanto ele quanto o clube está perdendo. Mas aí os caras têm uma lábia ferrada e ele consegue convencer o jogador de que o negócio vai ser bom para ele, né? A formação de jogadores, já que o ganho que um clube tem em formar um jogador passou a ser muito menor que no passado, ou seja, o clube antigamente ele tinha, não sei se 100%, mas tinha certamente um valor muito maior na negociação. Mas também a negociação era feita entre clube e o outro clube de interesse do jogador e o jogador. Mas a Lei Pelé vem, né, para poder encher o bolso do empresário de dinheiro. Na continuação, a Lei Pelé acabou tirando do clube de futebol todas as decisões sobre a carreira do futebolista, ou seja, o jogador. Tirou do clube toda a decisão sobre a carreira do jogador e indiretamente a transferiu para o empresário. Mais uma vez, você vê que nesse termo eu já estou lendo pelo menos umas 3 vezes empresário. Vou voltar aqui, ó. A Lei Pelé acabou tirando do clube de futebol todas as decisões sobre a carreira do jogador e indiretamente a transferiu para o empresário privado. Para os mais críticos, os atletas ficam livres do domínio do clube, mas acaba transformado em mercadoria na mão dos empresários. Vejam bem, para os mais críticos, os atletas ficam livres do domínio do clube, mas acabam transformando em mercadoria nas mãos do empresário. Até mesmo olha isso, que absurdo! Até mesmo o Pelé criticou em 2014 essa situação. Antes o jogador ficava 5, 10 anos jogando no mesmo clube. Hoje não é mais assim. Hoje os malvas, aliás, hoje muito jogador sai da base de um clube direto para algum clube lá de fora. Muitos jogadores saem da base dos clubes e vão lá para fora sem a gente saber nem que ele passou pela nossa base. E aí chega lá fora, eles arrebentam, começa a jogar uma bola e aí começa a falar, olha, o jogador que foi formado na base tal, do clube tal, e aí você se pergunta, quando que esse jogador passou por lá? Isso significa que ele saiu da base direto lá para fora e a gente nem toma conhecimento disso. Ou seja, o próprio criador da lei já criticou a lei pelo simples fato do jogador se tornarem mercadoria. E é o que é hoje. O que a gente está vendo, essa situação que está acontecendo com o Paquetá aí, isso está escrachado aí para todo mundo ver. Mais uma vez, em 2014, essa situação, antes o jogador ficava 5, 10 anos jogando no mesmo clube. Hoje não é mais assim. Muito empresário leva o jogador para a Ásia, Rússia, e esquece ele lá, faz o que quiser. Então tem essa parte ruim, que o clube não é mais dono do jogador. O empresário é quem manda, tá bem claro. Então tem essa parte ruim. O clube não é mais dono do jogador. O empresário é quem manda.
Gente, isso não é eu que estou escrevendo, não é ninguém que está dizendo. Pode jogar lá no Google, busca lá que você vai encontrar exatamente esse texto. Busca por Lei Pelé, mas é exatamente o que está aí. Então tem essa parte ruim, o clube não é mais dono do jogador, o empresário é quem manda. Aí eu pergunto para vocês analisam aí, comentam aí embaixo no vídeo aí. Veja bem, o clube gasta, o Flamengo agora gastou, tá gastando aí um pouco mais de 20 milhões para poder criar um novo CT. O CT que vai ficar pro profissional, pro futebol profissional do Flamengo, e o CT que já existe lá, que já é de primeiro mundo, vai ficar com a base. Ou seja, o Flamengo gasta, isso eu estou falando no Flamengo especificamente, porque cada um fala do seu time, mas o Flamengo gasta um dinheiro com a base, investe no centro de treinamento, dá um local de trabalho decente, porque muitas das vezes você entra em alguns lugares aí que você não acredita que aquilo ali é lugar onde fica jogador. Mas dá um ambiente de trabalho decente, profissionais à disposição dele, nutricionista, fisioterapeuta, massagista, ou seja, gasta com o jogador e na hora de vender, quem é que manda na venda e quem é que determina o que e para quem vai e quanto vai? O empresário. Só nesse texto aqui aparece a palavra empresário pelo menos umas 4 vezes. Então eu acho que está na hora de rever aí se o próprio Pelé em 2014 criticou a lei que foi criada por ele, que levou o nome dele, aí vocês têm uma noção o quanto essa lei ela vem a prejudicar o clube, porque aparentemente ela pode estar beneficiando o jogador, que antigamente ficaria preso ao clube. O correto seria uma lei onde nem clube nem jogador sai prejudicado. Na hora de vender, clube beneficiado, jogador beneficiado. Que seja igual para os dois, né? Mesmo o clube gastando, mas o material, vamos dizer assim, o material, quem é que entra em campo para jogar é o jogador. Ok, mas vamos botar meio a meio para que ninguém reclame, que saia ganhando jogador e clube, e não o empresário, porque criar uma lei dessa daí, onde o empresário é que manda, sendo que o empresário não está lá na base gastando e formando o jogador, pagando o profissional que trabalha com esses meninos na base para poder eles chegar no profissional e por sua vez todo jogador tem sonho em jogar no seu clube de coração ou então ir para a Europa e jogar em algum clube grande lá. Isso aí não adianta, eles verem aí a Champions League pela televisão, eles verem grandes craques lá brilhando, jogando lá, falam assim, um dia eu quero estar lá. Mas que ele vá para lá preparado para poder estar lá quando chega o momento dele, mas que ele ganhe, que o clube ganhe e que não fique a quase um trabalho escravo, né? Porque o que o empresário faz? O que o empresário faz para chegar na hora de vender ficar com boa parte dessa negociação? Absolutamente nada, né? Só ficam ali de fora olhando e observando e fica tratando do interesse dele, não do interesse do jogador. Então é isso, mais um vídeo hoje, né? Eu acho que hoje já tá bom. E reflitam aí, comentem aí o que vocês acham, o que vocês acharam, qual foi o que vocês entenderam. O que eu entendi eu falei um pouco aqui no vídeo. E eu acho que essa lei tem que ser revista aí e colocar no meio termo, jogador e clube formador, porque do jeito que está aí, a gente vai ver outros Paquetá saindo, outros Vinícius Júnior saindo, nesses mesmos moldes aí, ou pior. Saudações rubro-negras e salve o Flamengo sempre!